Bom dia! O Band Mulher está começando e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente preparou para o programa de hoje. Bom, Dr. Gilberto Laorgue Nunes vai falar sobre a relação entre alimentos e o coração, o que realmente faz bem e o que faz mal. Ainda falando de saúde, a doutora Luiziane Tomazoni vai falar sobre mau hálito, esse problema que atinge muita gente. Você sabe quais são os exercícios ou atividades que os idosos precisam fazer para estimular a memória? Esse é o assunto do Alexandre Pires no quadro Saúde em Casa da CG Home Care. Os brasileiros ficam mais de 9 horas por dia na frente de telas, seja do celular de televisão ou do computador. No Limonada Zen, com Adriano Sescani, uma reflexão e um convite para a contemplação de outras telas. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. E já vamos abrir aqui o Band Mulher de hoje falando do nosso coração, né? Ele que está sempre aqui com temas muito legais e sempre para nos esclarecer, né? O Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Hoje a gente vai falar sobre os alimentos e o coração. Quer dizer, a gente sabe que tudo tem ligação, né? Mas a gente nunca se liga nesse negócio da alimentação, né, Dr. Gilberto? Que pode ou não, talvez, prejudicar, né? Trazer prejuízos ao nosso coração. Exatamente, quer dizer, essa é uma das perguntas mais frequentes no consultório, né? O que eu posso comer, o que faz bem, o que faz mal, né? Principalmente para quem já teve algum tipo de problema. Para quem já teve algum problema cardíaco. O importante a gente ressaltar, antes de enumerar algumas coisas que podem ajudar as pessoas a se alimentar de maneira mais saudável, é a gente dizer que não existe fórmula milagrosa, né? Volta e meia a gente vê algum artigo publicado na mídia dizendo agora é tal alimento que reduz o risco de AVC e infarto. Não é bem assim. É um conjunto de coisas. Já aconteceu isso com o chocolate, exatamente, com o ovo, né? Com vários alimentos. Já foi vilão, já deixou de ser vilão, enfim. Tá? Então é importante a gente saber que, na realidade, para a gente realmente fazer uma prevenção bem feita, é uma questão de estilo de vida, no qual a alimentação é um dos fatores. Mas existe a questão do cuidado com a atividade física, de não fumar e outras coisas também que são importantes. Claro tá? que sim. Então, não tem solução mágica, não vai ser comendo um tipo de alimento que a gente vai ficar totalmente imune a ter qualquer problema. Mas tá? acho que a gente pode começar dizendo que se evitar. Exatamente. Que na verdade são o quê? Ultraprocessados e o que mais? Exatamente. São os ultraprocessados, né? Os alimentos embutidos que contêm gorduras ou saturadas, né? Ou as famosas gorduras trans, que são largamente utilizadas na indústria dos alimentos para conservação dos alimentos. Então a gente tem que começar agora, a partir de agora, ou a partir de sempre, a controlar o rótulo que diz os componentes. Então ver o que tem de gordura saturada, o que tem de gordura trans, o que tem de sódio, que é importante, que na realidade o sódio é sal. E já aproveito para perguntar, então, assim, quando a gente for olhar, né, o que, por exemplo, é exagero de sódio, exatamente isso, assim, o que eu posso, isso aqui é tolerável ou não? É difícil dizer num alimento específico quanto vai ter que ter de sódio, porque a gente come sal. Os alimentos, mesmo sem colocar sal, eles têm um conteúdo intrínseco, né? O que a gente sabe é que no Brasil a gente consome mais ou menos de 4 vezes ou 4 vezes e meia a necessidade diária de sal. Então, tudo que a gente puder reduzir, comparar rótulos, é importante. Um exemplo disso, por exemplo, é a água mineral. Se a gente for olhar a água mineral, as que tem no supermercado, o conteúdo de sódio varia muito. Então, o que a gente tem que fazer? Escolhe a que tem menos sódio. Isso já vai estar sendo uma escolha inteligente, por exemplo. Tá? E evitar os alimentos ultraprocessados, aqueles que são, por exemplo, sorvete. Né? O sorvete muitas vezes é um sorvete de morango. Mas na realidade ele não tem morango, ele não tem leite, menos tem porque morango. Ele não tem morango, entendeu? Tem uma série de outras coisas, inclusive conservantes, que dão aquele sabor, mas na realidade não é a fruta que a gente está imaginando que eu contenho ali dentro. Tá, e quais são os alimentos que a gente pode dizer que são nossos aliados? Sim. Primeiro, peixes de água fria, arenque, salmão, etc. Tá? Oleaginosas como o feijão, como a lentilha, tá?
leguminosas, perdão. As oleaginosas é tipo castanha e outras do tipo, certo? Frutas e verduras, liberado. Todas elas são boas para a nossa saúde. A questão, o abacate também é uma fruta também interessante da gente consumir, certo? E que tem gente que acha que é muito calórico, por exemplo, e acaba claro, não consumindo. Claro, a gente tem que lembrar que todas as frutas têm um conteúdo de açúcar, não é o açúcar processado, mas é açúcar. E o açúcar é calórico. Então, evidentemente que tem que ter uma parcimônia no consumo para a gente ter uma dieta equilibrada. Né? Não adianta a gente só comer fruta, comer um monte de fruta, que a gente pode estar eventualmente ganhando peso também. E se a pessoa também tem algum problema com açúcar, principalmente por isso o médico tem que orientar. Exatamente, por isso que um médico ou uma nutricionista é importante para nos orientar nesse sentido. E o chocolate também, aquele acima de 70% de cacau também é interessante de consumir, porque ele tem antioxidantes, tem os famosos flavonoides, que são, em tese, substâncias protetoras para o nosso coração. Pois é, que daí entra também, que até nós já falamos uma vez sobre o vinho, né? Mas o vinho tem a questão do álcool. Tem a questão do álcool e da caloria também, né? Porque, na realidade, o álcool ele é metabolizado o açúcar no nosso organismo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E a questão do álcool também é difícil a gente recomendar, porque o álcool, em excesso, a gente sabe, tem efeitos colaterais. Então, é difícil a gente dizer para uma pessoa, não, vai tomar teu álcool. A gente recomenda com parcimônia, obviamente, né? Sem excessos, porque a gente está gerando outros problemas, né? Tá? Mas então, no resumo, né, a gente mais ou menos sabe, quanto mais natural for o alimento, melhor. É a tal da comidinha da vovó e da mamãe, né? O arroz, feijão. O feijão, o arroz tem que ter cuidado porque tem carboidrato também, né? Mas tudo, uma dieta bem equilibrada, com um pouco de verdura, legumes, um pouco de feijão ou lentilha, uma carne se for de gado, uma carne magra. Se for um peixe, está ótimo, especialmente salmão, etc. Então, um bom senso. Também? Sardinha também, tá? Então, na realidade, como eu disse, não tem que passar a comer só uma coisa. Tem que comer várias coisas variadas e em quantidades não excessivas. Até veio uma dúvida aqui do meu diretor, do Adriano Sascani, que é sobre a margarina e a manteiga. Sim. Quer dizer, tem gente que diz assim, mas eu uso também na comida a gordura, né? Direto, aquela gordura que se usava do animal e tal. E quanto a isso, assim, como é que a gente tem que proceder? As duas, tanto a manteiga quanto a margarina, têm que ser consumidas com cuidado. Mas se a gente tiver que escolher a pior é a margarina. Porque a margarina tem a chamada gordura trans. Por isso que ela fica cremosa, enquanto que a manteiga é dura. Tá? Porque a manteiga tem gordura saturada, gordura de origem animal, que não se deve consumir em excesso, mas se a gente tiver que escolher entre fritar alguma coisa com margarina ou com manteiga, faça com manteiga. E a banha do porco, que eu queria dizer. Banha do porco também é gordura saturada, tá? Então evitar. Se puder cozinhar com algum azeite, né, desses que fazem melhores, vamos dizer assim, né, melhor. E essa era a próxima pergunta, inclusive, sobre o azeite, porque a gente usa o azeite de oliva sempre na salada, mas para cozinhar é o óleo de cozinha. E que tem inúmeras marcas e também inúmeros tipos. Canola, é algodão, é arroz. E aí? O que acontece é que, por mais paradoxal que possa ser, o menos, vamos dizer assim, nocivo para a nossa saúde, quando a gente vai falar em frituras, é o de soja. Tá? Porque muitos desses outros granolas, eles sofrem oxidação quando são aquecidos. E aí perdem as suas características boas. Tu veio, entendeu? Então, sempre que é isso então, assim, às vezes o mais simples é o mais adequado. É o melhor. Óleo de soja. Exatamente. Tá bem. Obrigada, viu, doutor Gilberto? Acho que todo mundo adorou hoje, ainda mais está perto da hora do almoço. Exatamente. O povo agora já sabe vai se preparar. O que usar e o que não usar. Bom, vocês sabem que a gente tem o blog Limonada Zen aqui, né, do meu diretor, o Adriano Sascani. E hoje ele está trazendo um assunto também bem diferente, né, para a gente refletir, sobre contemplação de arte. O Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo. Quase tudo pode ser feito pelo celular ou pelo computador. Cada brasileiro tem 2,1 aparelhos, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. E na frente das telas gastamos muito tempo. A média brasileira é de 9 horas e 13 minutos
consumindo vídeos, assistindo televisão ou navegando na internet. Nas redes sociais, são mais de 3 horas e meia. O Brasil é o segundo país do mundo que mais usa telas como forma de conhecimento, interação e entretenimento. E o uso desenfreado das telas traz problemas para a nossa saúde física e mental, como a perda de sono e também nos isola do mundo. E com dados tão preocupantes, é hora de olharmos para outras telas que trazem benefícios não só para a nossa saúde, mas também para o nosso bem-estar. A gente está nesse lugar muito da vida que corre rápido na frente dos nossos olhos, né? Seja porque a gente está sempre dentro de um veículo, a gente está no ônibus, a gente está no carro, a gente está no Uber, mas principalmente por causa das telas. Né? Se a gente parar para pensar hoje que a gente pega o celular e a gente passa tudo muito rápido, os vídeos foram adaptados para que eles fiquem mais compactos. No WhatsApp a gente consegue colocar o áudio correndo 2 vezes mais rápido, a gente está num lugar frenético, onde a gente não consegue respirar, a gente recebe informação. Respirar, né? Exato, e aí eu acho que a arte entra nesse lugar que é um lugar que potencializa e que permite que a gente puxe esse freio de mão. A arte nos faz esquecer, por pelo menos algumas horas, dos problemas do dia a dia. Ela nos faz relaxar. É um refúgio ideal para quem quer fugir da correria da vida atual. Independente da gente estar num espaço com uma mostra, onde a gente possa ver pinturas, gravuras, esculturas, ou seja, mergulhando dentro de um livro, eu acho que a arte permite isso, ela permite buscar essa pausa que a gente precisa, né? Que a gente não está se dando tempo, que pode ser tanto para contemplação, para esse mergulho, também saúde mental. E como a gente contempla uma obra de arte? É difícil, né? Porque tem que parar, é um trabalho solitário. Eu penso que esse lugar da contemplação é um lugar onde a gente precisa escutar o nosso corpo, né? O lugar da contemplação é quando a gente se permite se colocar na frente de uma obra de arte e se relacionar com o que está ali. A arte, sim, a contemplação, ela pede esse movimento que é nosso, né? Sim. Esse lugar do indivíduo, esse lugar de se conectar consigo, mas ela também pode buscar o diálogo. Eu posso querer compartilhar comigo como eu me sinto a partir dessa vivência. A arte é sentir, né? A arte é sentir. Posso olhar, ou é legal também eu buscar referências sobre o artista, sobre aquele trabalho. Eu gosto primeiro de olhar e ver, e depois buscar. Dá certo isso? É a forma como eu gosto de fazer também, né? Eu penso que se a gente vai sem as informações, com esse olhar mais cru, eu acho que a gente consegue um relacionamento mais profundo, a gente consegue entender essa comunicação primeira. Se a gente chega cheio de informações sobre o artista, a técnica, o movimento, talvez a gente já venha com tanta bagagem que a gente não deixa o sensível puxar a gente. Contemplar a arte também nos torna mais criativos, já que entramos em contato com diferentes formas de expressão artística. Isso tudo nos traz novas ideias. A contemplação da arte nos faz ter um olhar mais crítico do mundo, já que refletimos sobre aquilo que estamos consumindo. A arte nos torna pessoas melhores? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque ela ativa na gente esse lugar do sensível. Eu acho que a partir do momento em que a gente permite se conectar com a arte, a gente passa a se conectar com o mundo onde a gente vive de uma outra forma.
Então, é isso, se a gente passa no celular, nessa vida louca e rápida, a gente vai repetir isso como comportamento. E se a gente tem um comportamento, seja do exercício estético, seja de um exercício físico, a gente leva essas referências também para a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor e com as pessoas ao nosso redor. Então, sim, eu penso que a arte tem esse poder de nos tornar pessoas melhores. É bem isso mesmo, né? A contrapartida de tudo que a gente vive hoje, né? Com essa correria louca. Bom, Alexandre Pires, que vocês sabem que é o sócio fundador da CG Home Care, já está aqui comigo hoje. E o assunto dele, aliás, a gente fala que vamos estimular a memória dos idosos, mas na verdade é a nossa memória, a memória de todo mundo, né? E eu quero te dizer o seguinte, que nós temos tido sucesso muito grande nas redes sociais, principalmente quando a gente coloca essas reportagens, essas colunas aqui, né? As entrevistas. Porque as pessoas, até vi uma pessoa que disse assim, qualquer pessoa tinha que ouvir, né, essa entrevista. E é isso mesmo que a gente quer e a gente está conseguindo, né, Alex? Que bom. Estou adorando essa repercussão, né? Acho que o programa tem alcançado isso, né? Tanto na TV mesmo, gente, quanto nas redes sociais, quando a gente passa para as redes sociais. E os comentários são ótimos mesmo. E então, hoje o tema, eu acho que as pessoas vão adorar, que é estimular a memória do idoso. E como tu falou, não é só do idoso, a nossa gente, também. Hoje em dia tá difícil. Porque é tanto estímulo, tanta coisa que a gente às vezes esquece do que é importante. Lá na frente a gente vai ser cobrado disso, né, Regina? E aí, pois é, a gente tem aí umas 6 dicas. Para começar, o joguinho. Sabe, esses jogos, gente, aquela palavra cruzada que a gente já está acostumado, o sudoku, né? O caça-palavras. A minha mãe mesmo, ela tem Alzheimer, né? Só que super controlado. E ela adora um caça-palavra. Então eu compro na internet os livros, as quantidades, e ela vai fazendo sem parar. E isso é ótimo, porque a gente estimula, né? Então tem outros jogos também, e hoje tem aplicativos para isso. Para aquele jovem e idoso, né? Vamos falar assim, 60 anos, que nem é idoso, né? Mas assim, a pessoa está super ativa. Mas assim, tem aplicativos interessantes, né, para se jogar, para estimular a memória. Bem mais jovem, de 40 anos, depois principalmente da Covid, muita gente reclama que teve essa perda de memória, né? Sim, então eu tem acho essas que sequelas, também sempre é legal a gente estimular, né, de qualquer forma. E eu acho que é importante. Os joguinhos, começa pelos joguinhos, né? Essa é a primeira dica. Mas nós temos outras dicas, né, Regina? A gente tem aqui o quebra-cabeças também, né, para fazer em casa. Então, começa com pequenininho, né, gente? Depois vai aumentando e isso estimula também a visão, a tu procurar os detalhes, né? E é incrível porque quando a gente era criança, a gente brincava muito de quebra-cabeças, né? E depois a gente deixa de lado, nunca mais vê. E é uma coisa que também é quase como uma contemplação de arte, porque na verdade tu também vai relaxar, tu vai pensar, né? Onde que eu vou colocar essa pecinha e tal, é uma coisa bacana. Exato, isso se perdeu até com o tempo por causa da modernidade mesmo, né? Eu acho que a gente consegue resgatar. E outro dia eu vi até que tu pode escolher uma foto e mandar fazer o quebra-cabeça por um preço bem acessível. Então tu entrega a foto, depois tu monta essa foto e entrega de presente. Tem um estímulo a mais aí pro idoso, né? Que é essa questão do conceito de estar inserido na família, de fazer um agrado para a família, né? Nós falamos do caça-palavra, mas a gente não pode esquecer da palavra cruzada, né? Sim. Que é maravilhoso. Palavra cruzada, realmente ela te faz buscar lá não sei onde, né? Mas que palavra é essa? Será que eu conheço essa palavra? E essa questão dos conhecimentos também, né, Regina? E daí hoje estimula, daí entra a modernidade junto que a gente tá falando. Daqui a pouco a pessoa joga no Google para procurar, para entender melhor. Exatamente. Tu já estimula isso de uma outra maneira também. Tem também o jogo dos 7 erros, né, Regina? Que eu acho muito interessante, né? Então tem livrinhos para isso. Então tu estimular também com imagens, de repente é um idoso que já tá que para a palavra já fica mais complicado, mas essa questão dos erros numa imagem fica mais fácil da gente encontrar. Eu acho bem interessante, né? E também, claro, a gente não pode esquecer nunca do livro, né? Não. Porque esse tem que ser nosso acompanhante, nosso companheiro para a vida toda, né? Isso. E o livro, o legal do livro é a gente fazer com que a gente dá esse livro de presente para o idoso, ou a gente mesmo, quando está lendo um livro,
contar essa história depois para outra pessoa, que daí a gente testa a memória de verdade. Verdade. Né? E cobrar do idoso, olha mãe, tu leu aquele livro, então me conta um pouquinho dessa história. E isso vai ajudar a pessoa a exercitar exatamente aquilo que ela leu para trazer à tona e não ficar no esquecimento, né? Bom, e claro, isso a gente sempre fala para mães e avós e tal, escolher atividades que gostem de fazer. Do tipo teatro, dança, né? A próprio exercício, quer dizer. Tocar um instrumento, né, Regina? Então daqui a pouco a pessoa tá lá com 70 anos, tem o sonho de tocar piano e nunca fez, né? Vamos estimular isso. Dançar também era uma coisa tão importante que isso meio que se perdeu com a questão da internet, as pessoas ficam só na frente do computador. Então acho que essa dança e também o teatro, ele traz essa questão de decorar os textos, né, Regina? E que já entra com a questão do livro. Idiomas que entra aí, quer dizer, entra tudo entra isso. tudo. Então aí são 6 oportunidades que as pessoas têm de realmente buscar esse estímulo da memória. Eu acho que vale a pena, né? Então a gente citou aqui apenas algumas, né? Partimos dos joguinhos para os cursos, né? E agora realmente o teatro ajuda. Coisas boas, Exato. É isso mesmo. Obrigada, viu, Eu Alex? que agradeço. Valeu pelas dicas, como sempre. Bom, gente, e essa semana a gente viu, a semana passada, na verdade, né, a mudança para o crime de feminicídio no nosso Código Penal. E esse é o tema de hoje da doutora Virgínia Lobato Flores. Oi, Regina. Bom dia, um bom dia para o pessoal de casa também. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último 9 de outubro, sancionou a Lei 14.994, que torna o feminicídio em um crime autônomo no nosso Código Penal. A decisão foi tomada com o objetivo de fortalecer o combate à violência de gênero e agravar a punição para crimes praticados contra mulheres por razões da condição do sexo feminino. O texto sancionado altera várias legislações, incluindo o Código Penal, a Lei Maria da Penha e a Lei dos Crimes Hediondos. Entre as mudanças, a nova lei transforma o feminicídio, que antes ele era uma modalidade do homicídio qualificado, em um crime específico. Enfim, existe agora o crime de feminicídio. Além disso, ele agora será punido com penas de reclusão que variam de 20 a 40 anos, a maior prevista no nosso Código Penal. A lei também agrava as penas de crimes como lesão corporal e violência doméstica quando cometidos contra mulheres por razões de gênero, duplicando as sanções. Além disso, a nova legislação inclui o feminicídio na lista de crimes hediondos, o que significa que os condenados por delito estão sujeitos às regras muito mais rígidas em relação à progressão do seu regime a ser cumprido. A Lei Maria da Penha também foi modificada, como eu havia dito, e agora ela endurece as punições para quem descumprir as famosas medidas protetivas de urgência, como as ordens de afastamento, algo tão comum que, muitas vezes geravam a questão do crime do feminicídio. Outro ponto relevante da nova lei é a criação de mecanismos para garantir a prioridade na tramitação de processos tão relevantes. Com certeza eu estou falando de grande evolução, de algo muito importante para a nossa sociedade, mas também muito importante para nós, mulheres. Gostaram dessa dica? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima eu trago sempre informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia. Assunto super importante, né? Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e você sabe que o Band Mulher tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Estamos de volta com o Band Mulher e já que é comigo, ela que vocês já conhecem, né? A nossa dermatologista Stephanie Mainardi Seolim. Hoje vamos falar de um assunto que faz parte da nossa rotina, mas eu vou te confessar, viu, Stephanie? Ainda às vezes eu tenho dúvida. Porque são vários passos importantes
Tô falando do skincare, claro, né? Da nossa rotina diária aí de limpeza da pele, de colocar os produtos certos, de como usar corretamente o filtro solar. E aí que eu quero saber, quer dizer, a gente tem alguns passos de skincare. A primeira coisa, aliás, é sempre lavar o rosto, independente da hora que for, Stephanie? A gente indica, na verdade, que o rosto seja lavado com um ativo limpante 2 vezes ao dia. Mais do que isso, não teria necessidade, até para não fazer um rebote e tirar a proteção natural da nossa pele. Então, sim, seria começar limpando a pele. No final do dia, é o momento de maior importância dessa limpeza, porque nós vamos ter radicais livres, poeira, poluição, a maquiagem, o protetor solar, a pele vai estar mais carregada. Então é importante sim fazer essa limpeza. E o melhor para limpar a pele são os Cleanse Oils, e são produtos que poucas pessoas conhecem, mas são óleos de limpeza. Tá, então não é lavar com sabonete não, né? Pode ser lavar com sabonete, mas o ideal é o Cleanse Oil, porque esse óleozinho de limpeza, tu passa na pele ainda seca, com maquiagem, com protetor, com tudo. Tu mistura ele, tu aplica na pele misturando com aquela maquiagem do dia e o óleo se emulsifica, ele se mistura com aquela maquiagem toda e aí sim tu vem com o sabonete. Quando tu remove esse óleo, tu remove também a maquiagem, as impurezas, a sujeira, sem agredir tanto a pele do que aquelas pessoas que usam lencinho demaquilante, que faz atrito e contém sabão, pode irritar. Esfregando, né? Ou mesmo a água micelar aplicada com o algodão também faz um tipo de atrito que às vezes pode irritar peles mais finas e sensíveis. Então o melhor seria um Cleanse Oil e depois vem com sabonete específico para cada tipo de pele. A pessoa que tem uma pele mais seca, mais sensível, vai usar um sabonete específico. Hoje tem também as espumas de limpeza, que são melhores até que os... Eu te dei uma, exatamente, a Stephanie me deu para experimentar uma espuma muito bom, gostei muito. É ótimo porque é prático, tu coloca na mão a espuminha já pronta e depois enxagoa. Então assim, a primeira lavada para te remover todo aquele Cleanse Oil, ou quem não usa Cleanse Oil, remover o grosso da maquiagem, depois mais um pouquinho para dar aquela limpada. Quem usa primer, base muito pesada e essas coisas assim, aí é interessante associar uma água micelar depois disso para remover o que fica no fundinho do poro. Mas quem usa apenas um protetor solar com cor, uma maquiagem mais leve, nem tem necessidade de usar água micelar todos os dias. Uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas têm dúvida. Eu uso de manhã o filtro solar e me maquio. O filtro solar, ele vai embaixo da maquiagem ou em cima da maquiagem? Embaixo da maquiagem. Então, a gente de manhã, a pele já foi limpa antes de dormir, já foi aplicado o creme de tratamento ou o hidratante, o creme para área de olhos. Então, de manhã, tu vai lavar o rosto apenas com a espuma de limpeza ou com o sabonete para remover o excesso desses produtos, e aí tu vai usar de novo o teu creme hidratante ou a tua vitamina C, que muitas vezes já é uma vitamina C com ativos de hidratação, então nem sempre precisa de 2 passos, né? E aí tu vai aplicar o protetor solar e depois a maquiagem. Ou quem gosta de usar protetor solar com cor de base, vai usar o protetor solar com cor de base. Uma dica que eu acho super valiosa é usar um pó que contenha filtro solar também para fazer a selagem desse protetor ou da maquiagem. Isso faz com que brilhe menos, com que dure mais, né? E é mais fácil, às vezes, de reaplicar ao longo do dia também. Tu levar na bolsa o pozinho e fazer reaplicações. Depois do protetor com cor ou do protetor sem cor e base e o pó, aí vem blush, rímel, batom, aí um iluminador, de acordo com o que cada um... Mas, ou seja, é importante a gente preparar essa pele para maquiar. Não é simplesmente chegar a maquiar direto essa pele, porque senão quando se tira a maquiagem ela vai perdendo, né? O viço vai perdendo. Não, e é muito importante hidratar a pele. Mesmo peles oleosas devem ser hidratadas. Isso, as pessoas que têm pele oleosa acham que não precisa passar nada. E precisa sim, porque a hidratação da pele, mesmo que oleosa,
ela faz com que a gente não produza sebo em demasia, porque ela já entende que está hidratada, então não precisa produzir muito, né? Até porque a gente usa, às vezes, protetores, bases que têm um efeito mais matificante, mais seco, e isso drena a pele. Então, se ela já estiver seca, vai, às vezes, craquelar e dar um aspecto ainda mais envelhecido. Tu já falaste da água micelar, mas as pessoas têm muita dúvida, às vezes, o que é o que, né? Tipo, a água micelar é a mesma coisa que loção tônica, sabe? Tem essas coisas todas que a gente às vezes fica com água essa dúvida. micelar é considerado como se fosse um demaquilante, só que muito menos agressivo, muito mais tranquilo de ser usado. Não vai irritar tanto quanto os demaquilantes, tá? Então eu prefiro água micelar para remover aquele restinho de maquiagem que fica nos poros do que demaquilantes mesmo, propriamente ditos. Tá? Então pode ser usado principalmente, mesmo quem tem pele mais oleosa, usar uma demaquilante para pele uma água micelar para pele mais sensível, porque a gente tem que tentar não irritar a nossa pele com ativos assim. Então tudo para pele mais sensível, depois com o uso do sabonete específico para o tipo de pele, o hidratante correto, porque se a pessoa tem uma pele oleosa e usar um hidratante pesado, vai ficar mais oleosa, mas se ela usar um hidratante leve, com ácido hialurônico mais fininho, em sérum, não vai pesar, vai só fazer bem. E pessoas com a pele mais seca, mais ainda, aí pode sim usar um hidratante mais em creme, mais pesadinho, para devolver vício e hidratação mesmo para a pele. Bom, as ofertas são muitas, né? Muitas. A gente só precisa conversar com o dermatologista e realmente fazer uso dessas substâncias todas, esses produtos, da forma correta para ficar cada vez melhor. Né? E é importante fazer a consulta e usar os produtos certos, porque as pessoas gastam muito dinheiro com produtos errados que, às vezes, além de não ajudar, ainda podem causar problemas, irritações, acne, piora dessa aparência dilatada dos poros. Então, um skincare bem indicado faz muita diferença. Tá bom, Stephanie, obrigada pelas dicas aí, como sempre. E agora, a gente vai lá com a doutora Luí Tomazoni, que vocês sabem que faz a odontologia integrativa e estética, e hoje ela vai falar de um problema que ninguém quer ter, mau hálito. Bom dia! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que com certeza incomoda muito, e tenho certeza que tu já passou por uma situação dessas, conhece alguém que já te levou a essa situação. Mau hálito. Como é horrível a gente sentir aquele odor da nossa boca ou de quem está do nosso lado. Tu, por acaso, nunca pegou o elevador com alguém e que tu teve que trancar a respiração desde o início do andar que tu estava até onde tu foi parar? Com certeza isso já aconteceu. Ou então, aquele amigo, vizinho, que tu sempre encontra e que conversa com ele, mas você tem que trancar a respiração porque o cheiro é muito ruim. Então eu quero conversar um pouquinho contigo sobre isso. Por que a gente tem mau hálito? Quais as causas? Algumas delas. Por exemplo, quem não usa fio dental? Quantas vezes aqui no consultório eu insisto no uso do fio dental e o paciente me olha, me dá aquela risadinha meio amarelada, e eu digo, quando é que foi o último dia que tu passou o fio dental? E ele fica pensando. Teve outro dia que uma paciente me respondeu, eu acho que foi o mês passado. Gente, isso não dá para permitir. O que acontece? A comida que a gente come, ela fica entre os dentes, a escova não limpa. Tem gente que me fala, eu escovo 10 vezes por dia. Não adianta, o fio dental, ele é importante para limpar a comida que fica, para remover a comida que fica entre os dois dentes. E o que acontece? Aquela comida parada ali, ela vai inflamando a gengiva. E a gengiva inflamada tem odor. Então, muitas das vezes, o mau hálito vem do não uso do fio dental. Quer fazer um teste? Se tu é daqueles que fica alguns dias sem passar o fio dental, a próxima vez que tu for passar, passa o fio e dá uma cheirada. É estranho eu falar isso, é nojento, mas é a nossa realidade, né? Então, dá uma cheirada no fio, tu vai ver o cheiro que sai. Tu pode ter certeza que quem tá do teu lado tá sentindo esse cheiro. Quanto mais, imagina dar um beijo no teu namorado, na tua esposa, no teu marido. Gente, às vezes a pessoa não quer te dar beijo, não quer te beijar e tu não sabe o que é. Vê se tu tá passando fio dental. Olha, essa dica vale ouro.
Outra coisa que pode dar mau hálito. Aqueles espaços que a gente tem entre um dente e outro, que tem necessidade de daqui a pouco fazer uma restauração para apertar esse dente, para ele ficar simplesmente encostado e com espaço apenas para o fio dental. Esses espacinhos acabam acumulando comida e isso também dá mau hálito. Ou então um dente que tu tem quebrado, entre um dente e outro, quebrou, fica aquele espaço e ali fica acumulando a comida. Você imagina deixar um pedaço de carne de um dia para o outro em cima da mesa, na cozinha, seja lá onde for. Vai lá e cheira, tu vai ver que o cheiro é horrível. E é a mesma coisa na boca, com um agravante. Na boca nós temos bactérias e essas bactérias fermentam, elas fazem todo um subproduto ali daquele resto de alimento na boca e isso dá cheiro. Então, por favor, vai restaurar esse dente, vai arrumar esse dente quebrado. Não fica esperando alguém te cutucar e dizer, bah, tá um cheiro ruim, vai arrumar. Outra coisa que pode acontecer também, um paciente que tem uma cárie nesse dente. A cárie, ela vai fazendo com que ali acumule comida. E aquilo ali, fermentando na boca, também vai dar um cheiro. Outra coisa que acontece também, muitas vezes o paciente não sente absolutamente nada, só tem aquele cheiro horrível na boca. É quando o paciente fratura o dente. Ele tem uma fratura e ele nem sabe que ele quebrou aquele dente, uma fratura interna. E essa fratura gera uma fístula, que é aquela bolinha que parece uma espinha que dá na gengiva. Se tu enxergar isso na tua gengiva, corre para o dentista, porque é uma fístula e é sinal de uma infecção. E isso dá um cheiro muito ruim na boca. Outra questão também é quando o paciente tem aquela gengiva que cobre metade do dente, lá nos dentes lá do fundo ou até mesmo no siso. Ali acaba formando uma bolsa e vai entrando comida e isso dá cheiro também. Então assim, dica de ouro, vá ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Quando você vem à consulta, eu consigo ver se tem alguma coisa de errado que a gente precisa tratar. E aí, com certeza, tu não vai ter mau hálito e vai ficar todo mundo ao teu redor bem feliz. Dicas importantíssimas, deu a doutora Lui aí. Bom, aqui comigo já para o Espaço Estilo Simoneto, a Juliana Ramos, que é arquiteta. Hoje veio falar um pouquinho de projeto. Quando a gente está com algum projeto, né, Juliana? Pensando que olha, eu quero mudar minha casa, ou estou entrando, quero deixar um projeto bem aconchegante, bacana e tal. E aí, falando em tendências, né, de projetos, o que a gente tem, na verdade, que observar na hora de fazer um projeto, né? Primeira coisa, é a parede, é a cor, é a iluminação, sei lá, o que são umas coisas simples, almofada. O que a gente tem que olhar primeiro? Eu percebo que, assim, acho que o primeiro passo de tudo é uma grande conversa com o cliente para entender o que ele está querendo daquele projeto ou quais são as mudanças que ele quer, né? Então, eu acredito que a gente consegue trabalhar melhor quando a gente tem um briefing bem legal e bem amarradinho. Uhum. E aí tu vai conduzindo a conversa, fazendo com que o cliente acabe entregando o ouro, digamos assim, né? Porque hoje em dia a gente tem muito essa questão de trabalhar muito com as tendências, né? Mas a gente tem que focar muito mais no bem-estar de cada pessoa. E eu acho que isso, na realidade, tem que ser a maior tendência que tem que ficar, né? Que a gente vem agora, né, com o alto da neuroarquitetura, da biofilia. Então, são coisas que elas estão vindo, são temas que estão vindo para ficar. De estar bem dentro de casa. A gente tem umas fotos aí que a gente vai rodar agora, que daí a doutora vai falando, ó, nessa foto aí, por exemplo. Nesse ambiente aqui foi um ambiente que eu fiz para a Mostra Elite ano passado. E aqui ele foi um ambiente com foco na biofilia, né? Então, eu trouxe toda a parte de iluminação. Então, eu tenho iluminação, pedras naturais, né, vegetação, toda a parte de texturas e acabamentos, né, trazendo também acabamentos com que a pessoa acabe se conectando com o externo. Aqui, nesse é um ambiente que é um consultório e, na realidade, o que eu trouxe aqui foi a identidade da médica, né, porque, na realidade, o que a gente também tem que entender? Nós passamos muito mais tempo em lugares fechados. Então, ela ia passar muito tempo nesse espaço atendendo os seus pacientes.
Então a ideia foi com que trouxesse algumas cores, né, que nem ali eu trabalhei com cores bem vivas como terracota, né, e também trazendo um diva verde. Como é que tu vai trabalhar com diva verde? Então a ideia é linkando as coisas muito lindo, né? com o aspecto e a identidade de cada... Eu tô falando agora em médica, eu te chamei de doutora, tá? Mas é arquiteta. Não leva a sério, porque é enlouquecer. Acho que doutora, não sei. Ainda não. Ainda não. Tá, mas e aí a gente tem assim, quer dizer, qualquer ambiente é possível, então, de transformar? Porque, por exemplo, esse aí parece até um corredorzinho e, na verdade, como tu disse, é o consultório, né? Isso aí. Qualquer coisa, qualquer ambiente a gente consegue colocar a nossa personalidade. Sim. Ali, o que a gente fez? Eu fiz uma galeria de arte com as artes da própria cliente. Então, ali tem quadros que, ao longo da vida dela, ela é uma profissional que já tem uma trajetória um pouquinho maior, esse já é o segundo consultório dela. Então, nesse corredor, tem artes que os clientes deram para ela, os pacientes deram para ela. Então, a gente trouxe toda a identidade e um gostinho dela ali. Isso também faz um corredor de transição. O que seria isso? É quando a pessoa começa a se desligar do externo e se conecta com o ambiente onde ela está. Então, a gente começa a se preparar, digamos assim, né, para a consulta que ela vai ter. Às vezes a gente chega, vai na consulta com o psiquiatra, né, ou com o psicólogo, tu tá tão acelerado que tu precisa desse momento para respirar e se concentrar naquele momento que tu vai ter para ti mesmo. E a busca pelos materiais também, porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Ai, mas será que eu uso madeira? Será que eu uso o frio, o material frio, porcelanato, ou sei lá? Às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Como escolher, assim, para melhor adaptação, quer dizer, para praticidade, para funcionalidade? Eu acho que aí tem alguns pontos. A funcionalidade, né? Que às vezes as pessoas têm muito essa questão de tu não saber exatamente o que tu gosta, né? Então a gente vai trabalhando ali com algumas informações para chegar até onde que seria o ideal. Mas o ideal hoje em dia é trabalhar com produtos laváveis, né? Que tu consegue ter uma manutenção. E em outros acabamentos tu trabalha com produtos naturais. Como também tu pode trabalhar com tabuão, que ele acaba tendo um acabamento, uma superfície que tu possa limpar. Os tecidos, tu pode trabalhar com tecidos que possam te trazer, remeter esses acabamentos mais naturais. Então, trazer aos pouquinhos aquilo que representa cada identidade do E eu cliente. acho que a gente falou antes, até no início, sobre tendência, mas eu acho que o mais importante que a tendência é isso, assim, é a tendência, na verdade, inovação, né? O que tu pode aproveitar dessas coisas que estão surgindo, né? A gente tem muito que levar em consideração que o espaço, o bem-estar é aquele onde a pessoa se sente pertencente. Né? Então, a Regina, ela vai gostar do quarto dela com as características dela. E cada pessoa vai se sentir mais à vontade e proporcionar esse bem-estar com a sua identidade, né? Com as suas coisas que você gosta, que te lembram alguma coisa, que remete a alguma coisa da infância. Então, são vários detalhes que a gente tem que prestar atenção e analisar com calma para que a gente consiga trazer a identidade do projeto junto. Super te agradeço, Juliana, e as dicas. Acho que o pessoal agora entende, né, um pouco e sabe a importância também que tem o arquiteto nessa hora aí, né? E claro que a gente continua falando de Simoneto e, aliás, a importância também das telas, né, dos quadros na hora de um projeto. É sobre isso que o João traz agora pra gente. Outubro é mês de Urban Arts aqui na Simoneto. Então você que está buscando realizar um sonho de um ambiente de bem-estar e planejado, você agora vai poder ter um pedacinho da galeria Urban Arts na sua casa através da Simoneto. Não é mesmo, Emerson? Nós estamos muito felizes em fazer parte desse projeto, de iniciar essa parceria e estamos muito felizes, né, por levar mais arte para a vida e para a casa das pessoas e vamos espalhar arte juntos. Bacana, então não é sorteio, você realizando os seus móveis planejados com a Simoneto em outubro, você leva a arte da Urban Arts para sua casa. Vem tomar um café com a gente. Bom, e agora a gente tem aí um projeto bem legal que é Feijoada com Samba. Vamos ouvir então, deixa eu te contar. Fala galera, deixa eu contar pra vocês, meu nome é Diego Vinhas. Meu nome é Paloma Mânica. E nós somos sócios da Feijoada com Samba e estamos aqui para contar pra vocês como isso tudo aconteceu de uma forma muito natural. Um encontro de amigos, um almoço de muito tempo,
que nasceu uma vontade de fazer algo juntos. E com toda essa vontade de fazer algo juntos, a gente conseguiu transformar o que era um almoço de 300 pessoas para o maior festival de samba e pagode do Rio Grande do Sul. Esse ano, essa edição é para 20 mil pessoas e ela acontece dia 26/10, a partir das 13 horas no Parque Harmonia. E a gente conta com atrações nacionais gigantes. Pichote, Belo, Turma do Pagode, Matheus Cauã e MC Daniel. Tem todos os tipos de música, então é para todo mundo estar lá e a gente está esperando por vocês também. Vem fazer parte dessa história com a gente. Bacana! Agora, claro, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas o Band Mulher volta já, sempre com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade em 46 em Canoas. Saiu! Ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de agenda, né? Experiência única e rica em emoções, viu? Essa é a proposta do espetáculo Nós Performance Teatral, que faz uma temporada no Teatro São Pedro no início de novembro. A montagem mistura teatro, dança, poesia e tem mais de 90 artistas de diversas áreas em cena. Confira agora na nossa agenda cultural. Oi, gente, eu sou Everson Silva, diretor da Nós CIA de Teatro, e essa é Cacau Soares, produtora do espetáculo Nós Performance Teatral. A gente está passando aqui para convidar vocês para a nossa 5ª temporada e agora no Teatro São Pedro, nos dias 1, 2 e 3 de novembro. A gente reúne mais de 90 artistas em cena, celebrando a arte que existe nos nossos corpos. A gente tem entre bailarinos, atores, cantores, todo mundo reunido aí em cena para fazer com que esse espetáculo, essa performance aconteça celebrando aí a nossa arte. Na sexta e no sábado às 20 horas e no domingo às 18. E a gente espera vocês. Ingressos nos links da bio da nossa página e na página do Teatro São Pedro. Vem com a gente. Vem assistir esse espetáculo e celebrar a arte. Vem! Venha! Super legal. Bom, gente, olha só, quero falar agora um pouquinho mais da sua casa aí, né? Daquele jardim bonito, agora com esses dias maravilhosos de primavera, verão também. Te aproveita muito mais, né? A parte externa da casa e precisa de móveis legais, móveis aconchegantes para receber família e amigos. Isso você consegue na Lemertz. Dá uma olhadinha. Tá na hora do nosso momento zen aqui do programa, né? E a gente vai lá agora com a doutora, com a Josiê Pacheco, que é terapeuta integrativa e nos fala sobre o tema de hoje. Bom dia! Hoje iremos dar continuidade à série sobre a importância do autocuidado do corpo energético para o equilíbrio da nossa saúde espiritual, mental e física. Gostaria de ressaltar, pessoal, a doença é multifatorial e a falta desse cuidado é um dos fatores que nos levam a um sintoma ou diagnóstico. Nos programas passados falamos sobre o alinhamento dos chakras. Já descrevemos o chakra básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo e hoje iremos falar sobre o 6º chakra, localizado entre as sobrancelhas, é o chakra frontal ou terceiro olho. Ele é representado pela cor azul índico. Dentre as suas funções, ele é responsável por revitalizar o sistema nervoso, a visão e a audição. Quando alinhado, obtemos benefícios como concentração, devoção, intuição, imaginação, expansão de consciência, realização da alma, pensamentos positivos e sabedoria. Porém, em desequilíbrio pode causar dores de cabeça, falta de concentração, problemas nos olhos, ouvidos, pesadelos e tensão. A ausência de energia vital nesse chakra pode causar pensamentos negativos e depressivos, estresse e desequilíbrio psíquico. Para alinhar esse chakra, podemos utilizar as terapias integrativas.
Fora da sessão de terapia, podemos exercitar a respiração, meditar de 1 a 5 minutos por dia, promover a hidratação com a água, praticar os exercícios físicos, aderir à alimentação saudável, investir na conexão com a natureza. Podemos também utilizar da cromoterapia, abusando na cor azul índico, nos ambientes, vestuários e acessórios. Cuide-se. Um ótimo final de semana a todos. E falando em saúde, né, tem aqui comigo ele que é um especialista nisso, vamos dizer assim, que é o Dr. Ademar Bedin, mastologista, vice-presidente do IMAMA, e que hoje, claro, aí já estamos nos encaminhando para o fim do outubro, mas precisamos continuar nossa batalha, falar com as mulheres sobre isso, né, doutor? Obrigada por vir até aqui ao Band Mulher. E, na verdade, eu até quero rodar já algumas imagens que a gente teve no domingo passado, a Caminhada das Vitoriosas, né, que é uma das opções aí, enfim, que o IMAMA sempre faz, oferece. É uma festa, né? Olha que bonito que fica. O senhor estava lá, doutor Bedin? Evidente, né? Estamos lá todos os anos, né? Carregando a faixa, em cima do caminhão, chamando a atenção para todas as mulheres da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Pois é, e aí a gente precisa falar sobre essa questão sempre, né? Primeiro, na verdade não é só um tipo de câncer de mama, existe mais de um, é isso? Sim, Regina. O câncer de mama ele não é uma doença única e por isso é importante que no momento do diagnóstico que se faça ele da melhor forma possível para se definir exatamente que tipo de câncer de mama nós estamos lidando, porque dependendo o tratamento vai ser diferente. Vai precisar mais ou menos tratamento, vai precisar incluir uma imunoterapia, um bloqueio hormonal, dependendo do subtipo específico desse câncer. Qual o percentual hoje de cura, né, se a gente falar assim, que conseguiu pegar exatamente no inicinho ali? Aqueles diagnósticos mais precoces, que é o carcinoma intraductal, o carcinoma in situ da mama, eles têm até 95% de chance de cura, ou até mais do que isso, quando detectados nessas estágios bem iniciais. Então, realmente, esse diagnóstico ele é conseguido através dos exames de rastreamento, principalmente da mamografia, que deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos. Tá, pois é, mas tem alguns casos que só a mamografia não resolve, é isso? Isso, e também tem alguns casos de tumores que se apresentam antes dessa faixa etária, ou tumores de intervalo, que nós chamamos também, que acontecem entre um ano e outro, e que às vezes são mais agressivos e que antes mesmo de chegar o momento do próximo rastreamento, já pode se identificar algum sinal clínico, né, na mama da mulher. E os mais comumente associados ao câncer são a palpação de um nódulo, né, um caroço, que essa mulher venha sentir na sua palpação, ou também sinais de alteração na pele da mama, né, vermelhidão, alteração a pele ficar edemaciada, ou se não também alguma área de retração cutânea, ou também principalmente retração do mamilo. E isso deve chamar a atenção da mulher, e alguns tipos de secreção mamilar também, quando espontânea e principalmente com característica de ser sanguinolenta ou transparente, como água de rocha, como nós chamamos. Esses são sinais que devem ser sinais de alerta para que a mulher também procure imediatamente um médico. Agora, doutor, essa área é uma área que tem muitos nódulos, né? Como diferenciar, de repente, um nódulo? É através do autoconhecimento, né? A mulher tem que conhecer o seu corpo e para isso, aí vem a questão do autoexame, né? A gente recomenda que a mulher, uma vez por mês, sempre em torno do 7º dia após o primeiro dia da menstruação, e aquelas mulheres que não menstruam, escolher um dia do mês e nesse mesmo dia sempre fazer o autoexame, que é a palpação da sua mama, olhar no espelho, ver se tem algum daqueles outros sinais que eu comentei antes, mas a mama ela não é que ela tem muitos nódulos, a mama ela tem uma consistência pela anatomia dela, né, de ser um tecido fibroglandular, de ao exame de toque dar a impressão de ter muita nodularidade. Por isso essa recomendação de se fazer após a menstruação, até porque esse período logo antes da menstruação, às vezes pelo estímulo hormonal fisiológico da mulher, a mama está com uma consistência mais firme e ela pode se confundir. Mas esse nódulo em si, ele é um nódulo que se move, ele é um nódulo mais durinho? O nódulo
relacionado ao câncer, ele geralmente é um nódulo com consistência mais firme, com pouca mobilidade, né? Os nódulos benignos, geralmente, eles são mais macios e são móveis. Pode ter algum fator genético nessa questão do câncer de mama? Pode. Cerca de 10 a 15% das pacientes que têm câncer de mama, elas têm o câncer de mama por um gene mutado que foi herdado da sua família. Então, mulheres que têm, né, pessoas que têm uma história familiar de muitos casos de câncer, elas devem sim estar atentas e comunicar isso ao seu médico nas suas revisões anuais, para que se investigue, às vezes, se façam exames, às vezes incluir uma ressonância magnética no seu rastreamento, se façam exames com um intervalo menor e até mesmo, uma vez identificado alguma dessas mutações, cirurgias, como lá a Angelina Jolie fez muitos anos atrás e trouxe isso em evidência para se reduzir o risco mesmo antes de se desenvolver o câncer. Bom, e tratamentos, assim, porque eu acho que as pessoas têm muito medo e nunca sabem, né? Eu vou precisar fazer quimioterapia, não vou precisar, precisa radioterapia. O que exatamente? Hoje se fala em imunoterapia também. Isso. Qual a diferença? Como eu disse, né, a cirurgia hoje ainda é o único tratamento que está envolvido, né, sempre no tratamento do câncer de mama. Só que, às vezes, há necessidade de quimioterapia e quando há essa necessidade, atualmente, na maioria das vezes, nós temos optado por fazer a quimioterapia antes da cirurgia. A questão da hormonioterapia, bloqueio hormonal, a gente utiliza só naqueles casos de pacientes que têm tumores que são hormonais, que têm receptores hormonais positivos de estrogênio e progesterona, então nesses casos se indica também alguns tipos de tratamento de bloqueio hormonal. E a radioterapia, sim, é uma modalidade de tratamento que é para controle local da doença, é através da emissão de radiação nessa mama que vai ajudar a diminuir o risco de recidivas locais, e isso vai ser utilizado sempre que se fizerem cirurgias conservadoras, quando não se tira a mama inteira, ou em alguns casos de cirurgias radicais, casos mais avançados. E é bem isso mesmo, toca muito na autoestima das mulheres, né, essa questão da quimioterapia, por conta da queda de cabelo, enfim. E o IMAMA se preocupa muito com isso, né, que ele está lá para acolher essa mulher. Isso, o acolhimento é a nossa palavra-chave lá no IMAMA, né? Nós temos lá portas abertas para receber todas as pacientes que estão passando pela jornada do câncer de mama, com atendimento lá de psicologia, de atendimento de orientação jurídica, tem banco de perucas para emprestar para as pacientes que estão passando pelo tratamento da quimioterapia. Nós temos uma série de outros, pigmentação de mamilo para aquelas pacientes que fizeram mastectomia radical, e entre outros. Né? A gente sabe que o IMAMA está de portas abertas, é isso, para toda mulher que quiser. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Bedin. E o Band Mulher desse sábado fica por aqui, você já sabe, patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Até sábado que vem aí o Band Entrevista. Beijo, tchau.